Gazeta Esportiva começa, claro, falando do terrível acidente envolvendo a delegação da Chapecoense na madrugada da última segunda-feira. Com o passar das horas, as informações começaram a clarear, sendo possível já traçar alguns dos motivos para que o avião caísse e a situação também dos sobreviventes. Ontem, durante todo o dia, foram muitas informações desencontradas, principalmente em relação ao número oficial de passageiros que embarcaram no avião da Lamia. No meio da tarde desta terça-feira, a Aeronáutica Civil Colombiana divulgou uma nota, dizendo que já havia resgatado 72 corpos dos 75 mortos no acidente. Número corrigido horas mais tarde. Isso porque da lista inicial de 81 passageiros, 4 deles não entraram no avião. E como apenas 6 sobreviveram à queda, o número oficial de mortos passou para 71. Os comissários Edwin Tumiri e Ximena Soares estão fora de perigo. O jornalista Rafael Renzel teve um avanço na condição pulmonar, mas deve passar por nova cirurgia ainda essa semana. O lateral Alan Ruschel também passou por procedimentos operatórios e o risco dele ficar paraplégico ainda existe. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, está com quadro estável, mas segundo os médicos, há possibilidade do atleta perder a outra. O zagueiro Neto teve uma leve melhora depois das cirurgias no crânio, no rosto, na mão e nas pernas. Ele ainda está entubado, porém, respirando sem a ajuda de aparelhos. Outra notícia veiculada e depois desmentida foi a suposta atitude de o piloto ter liberado combustível antes da queda para evitar uma explosão. De acordo com especialistas em aviação civil, essa hipótese não existe. A autonomia da aeronave da Lamia é de aproximadamente 3.000 quilômetros, praticamente a mesma distância entre Santa Cruz de la Sierra a Medellín. Ou seja, se acontecesse algum contratempo no meio do caminho, o piloto não teria uma reserva necessária para prosseguir com o plano de voo. E isso acabou acontecendo. Outro avião maior com problemas de vazamento de combustível teve a prioridade de pouso no mesmo aeroporto, fazendo com que o avião da Lamia ficasse em espera, consequentemente gastando mais combustível. E este tempo a mais no ar foi fatal. Veio a pane seca, seguida por uma pane elétrica. O avião perdeu a altura e se chocou no topo de um morro, provocando o acidente. Ontem à noite, torcedores da Chapecoense lotaram a Arena Condá para prestar uma belíssima homenagem aos jogadores e comissão técnica que perderam a vida nessa tragédia. O clube também fez a parte dele divulgando um vídeo emocionante nas redes sociais. Hoje acordamos com um novo desafio, pois a vida nos deu uma missão diferente. Nossos guerreiros viraram heróis e eternizaram suas vidas em uma batalha que fez o mundo parar. A partida de hoje não tem um apito final. Juntos somos mais que 11. Ó glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor, nas alegrias e nas horas mais difíceis. Meu furacão, tu és sempre um vencedor. Boa noite. Ainda é muito triste falar sobre isso. Está sendo feita a investigação para apurar as causas do acidente. Num primeiro momento, me parece realmente uma falha de planejamento, né? A autonomia da aeronave, né? O trajeto era muito justo, né? É como você pegar o seu carro, você ter 500 quilômetros de autonomia e resolver fazer uma viagem de 500 quilômetros. Está sujeito a problemas, só que o avião não tem como. O carro está no chão, o avião está lá em cima. Alguma coisa errada, obviamente o desastre está desenhado. E pelo que a gente pôde acompanhar, a gente vai mostrar no Gazeta Esportiva ainda trechos do áudio do piloto com a torre de controle do aeroporto de Medellín. E fica muito mais evidenciado realmente a pane seca causada pela falta de combustível. Infelizmente, fatalmente, um outro avião também precisava fazer uma parada de emergência, houve a prioridade para esse outro avião e o avião da delegação da Chapecoense, da Lamia, teve que ficar sobrevoando para depois fazer o pouso de emergência e não houve tempo para isso. Muito triste, a dor dos familiares é gigantesca, é imensurável. Se a gente que está aqui tem um envolvimento emocional, mas não é um envolvimento emocional tão
íntimo quanto de um familiar. A gente já está sofrendo bastante. Fico imaginando a dor de um pai, de uma mãe, de uma esposa, sabe, de um filho. É tudo muito complicado. Então, esse período de luto, ele é fundamental. Respeitar a dor das pessoas que ficaram, das pessoas que sobreviveram também, quais são as sequelas, em que condições vão sobreviver. E daí também traçar um planejamento para que a Chapecoense possa continuar vivendo. O clube vai continuar vivendo, mas vai ter que recomeçar e vai ser um recomeço muito doloroso. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, até em cima disso que você falou, do respeito pelo luto e tudo isso, eu não vou emitir nenhum tipo de opinião. Eu não entendo nada de aviação, absolutamente nada. Morro de medo de avião, não entendo nada. O piloto estava no avião, portanto, eu acho que assim, você pode até, se você não tiver caráter nenhum, colocar em risco a vida dos outros. A própria vida já é um pouco mais complicado. Então é preciso tomar um certo cuidado. Quando acontece uma coisa dessa que arrebenta com todos nós, a tendência é a gente procurar culpados. Eu prefiro esperar para ver o que aconteceu. A culpada é quem não deixou o avião pousar, mas também não tinha como, porque tinha outro avião pousar. Aí poderia cair outro. Essas pessoas, elas não vão voltar e a gente lamenta profundamente. O Mário Sérgio era um amigo pessoal, mas sinceramente eu prefiro não dizer que foi culpa desse, não estou culpando ninguém. Estou apenas passando informação, são as preliminares que podem justificar queda de combustível. Eu realmente não sei o que aconteceu, não entendo nada. O piloto, ele tinha rodagem, experiência, fez milhões de voos com esse mesmo avião, com a seleção da Argentina, com o Strong, com o próprio time do Chapecoense, que gostou muito do voo, indo para Barranquilla. Não estou isentando nada, eu só não sei para falar. Então eu prefiro não procurar culpados. Eu não tenho capacidade para isso e lógico que nós estamos todos, não estamos nem tristes, nós estamos chocados, né? A verdade é essa. Então eu prefiro ficar esperando as coisas acontecerem para ver se amanhã lá na frente alguém tem uma culpa realmente comprovada. Porque estão sendo ouvidos especialistas, tá? O avião, a gente já disse ontem, é um dos aviões mais seguros do mundo. A família real na Inglaterra viajava só com esse tipo de avião. A gente tá falando, o que a gente tem ouvido de especialistas é que justamente a autonomia do avião, por exemplo, para um voo até de Santa Cruz de la Serra até Medellín, 4 horas e meia, 4 horas e 45, então ele teria 15 minutos a mais, por exemplo, de combustível reserva. Então, existe uma autonomia, realmente estava muito justinha. Estava justo. Né? Para um voo tranquilo, você chega, pousa e fim de papo. Então, teve realmente o imponderável, uma situação de emergência. Bom, a questão foi falta de combustível, sim, porque o áudio do piloto conversando com a... falta oficializar. São suspeitas, são indícios. O piloto falou para... Não, claro, mas em termos de oficialização, tem que analisar a caixa preta toda. Agora, os áudios que vazaram, por exemplo, ainda não tem a confirmação de que realmente são... Ele fala, estou sem combustível, preciso pousar. Aí ele fala, pane elétrico, estou sem combustível. Aí sumiu o áudio. Está no site gazetesportiva.com, dá para vocês escutarem esse áudio, que é uma rádio colombiana que colocou no ar, que teve acesso a isso, e a gente está reproduzindo também no site gazetesportiva.com. Na verdade, esse áudio foi de um avião que estava que captou, também na mesma rota que teria captado, exatamente. E só mais uma coisa para dizer, pelo que também os especialistas falam, se tivesse combustível, teria explodido o avião na queda, o que não aconteceu também. Então, o fato de não ter explodido o avião, ele ter se despedaçado apenas, mostra que estava sem combustível. O que me preocupa muito sempre é a história do tentar achar culpado, sabe? Eu tenho muito cuidado com isso, porque, de novo, o piloto tem família, a família dele está envolvida, e de repente a culpa é desse, e às vezes não é exatamente isso. Eu não me sinto competente para isso. A culpa eu não sei de quem que é, mas isso aconteceu. Mas é bom a Chapecoense pegar todo esse coquetel de bondades que está sendo oferecido agora. Porque em uma semana isso tudo passa, especialmente aqui no Brasil. Negócio de vão liberar a Chapecoense 3 anos de rebaixamento. Se for para resolver, tem que resolver agora. Daqui a 15 dias já é outro papo. É ilegal, não é isso? Não é ilegal, você pode fazer isso. Só que ninguém mais vai ter disposição, porque
por incrível que pareça, há aproveitadores nesse tipo de situação também. Todo mundo vai emprestar jogador de graça, a AFA vai emprestar jogador de graça. Hoje, que estamos todos na comoção do acidente, que poderia ser com qualquer equipe. O avião transportou um monte de equipes, inclusive a seleção da Argentina. Só que os fatos mudam. A partir do momento que eles mudarem, vão ficar os familiares com sua dor, Sim. a Chapecoense com seu luto, e as pessoas vão desaparecer. Então é importante, se tiver que fazer alguma bondade para a Chapecoense, que seja agora, porque depois, quando as luzes sumirem do fato, pode ter certeza que eles vão deixar para lá. E falando em Chapecoense e no luto coletivo das pessoas, né? A cidade realmente vive uma comoção, todo mundo unido, todo mundo apoiando os familiares e a cidade toda realmente parou para homenagear os familiares. A cidade de Chapecó foi às ruas, a Arena Condá está sendo o local onde os corpos serão recebidos e velados. Você vai ter um velório aberto, né? Sim. Os corpos chegam na sexta-feira. Velório coletivo. Agora vejam como são as coisas. Há mais ou menos 10 dias, a cidade comemorava a maior defesa da história de Chapecó. E a maior defesa da história de Chapecó gerou a maior tragédia da história de Chapecó. Incrível. O áudio do Yuran, o menininho que o Palmeiras está contratando, é terrível quando ele fala por que aquela bola entrou, por que aquela bola não entrou, por que aquela bola não entrou. A comemoração da Chapecoense, eles estão comemorando. Ele não foi, né? Não, porque ele está machucado e deve ter blasfemado contra tudo. Como é que eu não vou nesse jogo e tal? E a comemoração da Chapecoense, eles estão comemorando o quê? A morte. É incrível, né? Como a gente vai ligando os fatos e como é dolorido tudo isso, mas aí já é uma coisa de Deus e não cabe a gente julgar. Mas só estou colocando como a maior defesa é também o motivo da maior tragédia da cidade de Chapecó. Eu espero que, inclusive, a cidade tenha força para recomeçar. Claro. É difícil, mas eu espero que sim e vou insistir nesse ponto. A cidade vai ter que se virar sozinha. Acabou o holofote, acaba tudo. Isso é muito assim na vida, no ser humano e no futebol não é diferente. Acabou o holofote, acaba tudo. Eu espero que as famílias recebam seguros, porque agora tem o básico. Tem pelo menos três pessoas estão grávidas desses jogadores, e tem filho, tem família, tem alimentação, tem o básico do dia a dia. A vida vai ter que seguir e eu espero que eles consigam rapidamente esses seguros, ou seja lá o que for, porque esquecem muito rapidamente. Infelizmente é assim. Na hora do holofote todo mundo é bonzinho. Quando apaga o holofote, aí é que eu quero ver como é que a coisa fica. A questão da indenização também parece que vai gerar um pouco de problema, porque tem 3 países envolvidos, onde o avião caiu, o país de origem do avião, enfim, vários detalhes aí. Bom, a gente vai voltar a falar agora do acidente da Chapecoense. Ouça agora a conversa entre o piloto da aeronave, Miguel Quiroga, e a torre de controle do aeroporto de Medellín. Nós separamos um trecho que mostra o desespero do piloto pedindo autorização para pousar. Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9.000 pies, señorita. 9.000 pies, señorita. Vectores. Lima India 933, posición. Já está aí. Ai, gente. Pois é, e havia um outro avião da Avianca que estava na comunicação também, acompanhando tudo, e o piloto chegava a comentar com outro avião, mas ele não pediu emergência, e de repente percebe a queda do avião de maneira abrupta, de maneira avassaladora. Bom, o programa de hoje termina aqui. Não, temos ainda Temos um tempo? Temos mais um tempo para falar ainda. Portanto, isso faz parte da investigação. Esse trecho ele vazou, não é oficial. Não é oficial. É bom a gente deixar claro isso, não sabe até que ponto houve edição, não houve edição, o que pode. Mas que deixa mais ou menos claro que o problema da queda foi falta de combustível. Dá para perceber o desespero do piloto, que além de piloto é o próprio dono do avião. E é um ser humano que em instantes perderia a vida se não houvesse o pouso. Esse é o grande ponto, né? Sim.
Ele poderia perder a vida a qualquer tempo. Esse é o grande ponto. Por isso até o desespero, pedindo os vetores e pedindo deixa eu só dar uma informação que a gente para aterrissagem. Colocamos agora também lá no site. Empresa reconhece que piloto desrespeitou o plano de voo. O avião deveria ter reabastecido em Bogotá, informa a empresa. A gente tem essa notícia agora lá no site gazetesportiva.com, a empresa admitindo que houve realmente uma falha. O piloto é o dono do avião? O dono do avião, o dono da empresa. A empresa só tem um avião. E ele é o dono. Então quem falou? O vice no comando da empresa. Não é, porque é uma coisa estranha, né? Esquisito. Que disseram que ele não tinha pedido para descer, que ele não tinha falado que tinha combustível, depois falou que tinha, e agora, sei lá, estava tudo muito estranho.